Olá para você! Como é que está o seu dia hoje? Eu sou Camila Mendes e hoje eu queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre a minha experiência na residência em saúde coletiva, por onde eu passei, quais foram os serviços que eu trabalhei e como é que eu fiz para terminar a residência de uma forma que eu diria até que foi muito bem sucedida na minha visão e fiquei muito satisfeita. E no final vou dar umas dicas para vocês também, como vocês podem aproveitar ao máximo a residência de vocês e, quem sabe, até conseguir uma proposta de emprego assim que finalizar ela. Mas se você quer saber especificamente como eu fiz para passar na residência, eu vou deixar linkado aqui em cima um vídeo que eu explico tudo direitinho. Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou enfermeira. Eu me graduei no final de 2017 e no ano de 2018, logo no início, eu passei para a residência em saúde coletiva de Recife. Eu me graduei em Campina Grande, Paraíba e passei para Pernambuco. Então, fui fazer a residência, que tem a duração de 2 anos. E a residência em saúde coletiva por lá se dá principalmente na gestão em saúde, na gerência, na administração. Então eu vou contar para vocês como é que foram divididos os meus 2 anos da residência. Porque eu não sei se vocês sabem, mas toda residência tem um planejamento, Tem um calendário que todo residente passa e quando ele é R1, ou seja, está no primeiro ano, ele tem que passar por certos estágios, certas temáticas, certos serviços relacionados à sua residência. E no segundo ano, normalmente, é algo mais centrado, mais específico. Mas isso varia muito de programa para programa, E tem vários aí espalhados pelo Brasil. Então, eu vou contar para vocês como é que foi a minha experiência na residência de saúde coletiva da Universidade de Pernambuco durante os anos de 2018 e 2020. E, gente, também é importante destacar que eu vou falar especificamente dos serviços que eu passei, tá? Eu não vou falar nada sobre aulas que eu tive durante a minha residência. Então, no meu primeiro ano, eu passei o primeiro período, o primeiro semestre, no distrito sanitário. O que é o distrito sanitário, Lá no Nordeste, normalmente a gente chama de distrito sanitário uma pequena parcela de uma cidade, certo? Que é administrada, no âmbito da saúde pela Secretaria Municipal de Saúde. Então, lá em Recife, nós temos a Secretaria Municipal de Recife e, ao todo, nós temos 12 distritos sanitários em Recife. É só uma forma de facilitar a administração e criar ações e estratégias baseadas na realidade local, Porque existe um limite de pessoas que os administradores, os gestores podem acompanhar. Então, isso é para efetivar ainda mais as ações e o planejamento do que é realizado, certo? E esses distritos, normalmente, eles são desenhados segundo as características locais daqueles bairros, daquela população, dos condicionantes e determinantes de saúde daqueles locais e tudo mais. Então, dentro do Distrito Sanitário 1, eu comecei no setor de políticas, tá? Então é ali que tinha a política de infecção sexualmente transmitível, saúde do homem, saúde da mulher, saúde da criança e do adolescente, saúde na escola, tuberculose e hanseníase. Então, todas as políticas aí que a gente conhece estão lá nesse setor, Cada distrito sanitário tem o seu setor de políticas, assim como no nível central e assim como no nível estadual e federal também. Mas claro, lá essas políticas eram representadas por uma única pessoa e às vezes uma mesma pessoa tomava conta de 3 políticas ao mesmo tempo, que era muito pesado. Eu fiquei especificamente na política de saúde na escola e na TB e Hansen. Era o que eu queria no início? Era a minha primeira escolha? Não, não era. Mas aí tá a primeira coisa. Muitas vezes a gente chega no serviço, quando a gente é residente, já pensando em impor uma certa autoridade, porque somos residentes, eles têm que valorizar a gente e a gente tá ali para aprender, eles estão ali para nos ensinar. Sim, isso é verdade. Mas também a gente tem que ter humildade e chegar aberto a ficar aonde o serviço mais precisa da gente. Até porque aquelas pessoas não conhecem você, não sabem da sua capacidade nem nada. Então, eles estavam precisando de pessoas, que ajudassem no programa Saúde da Escola, porque na época estavam fazendo as campanhas contra as verminoses, nas escolas públicas que faziam parte do Saúde da Escola, e precisavam de pessoas para ir até lá, fazer um exame, no corpo das crianças, analisá-las no que se refere à hanseníase e dar também um remédio contra as verminoses. E para fazer tudo isso, tinha apenas uma pessoa que contava com a ajuda dos profissionais da atenção básica e também de alguns profissionais da escola.
E assim, apesar de não ser os locais que eu mais tinha afinidade ou que eu já tenha trabalhado alguma vez, eu me surpreendi. Então é legal a gente estar aberto, principalmente na residência, a conhecer esses diferentes setores, esses diferentes aspectos que você nunca consideraria, ou que você nunca teve afinidade, né? Porque você nunca se aproximou, você nem sabia como acontecia. Então, veja a residência como uma oportunidade para você conhecer melhor quais opções que você tem para seguir. Digamos assim que o momento é esse, né? Tanto na graduação você tem esse momento de escolha, como na residência também. E na parte de TBI e Hans, eu ficava basicamente monitorando os casos que chegavam, né, notificados pelos profissionais de saúde e acompanhando a realização de tratamento pelos pacientes. Ia verificar se os pacientes todos estavam tomando na data certa, os que não estavam tomando, o que estava acontecendo. A gente fazia a busca ativa, né, ia atrás do profissional de saúde, ia atrás dos familiares desse paciente e tudo mais. Fazia atividade de educação e saúde também. Enfim, depois da parte de política, no Distrito Sanitário 1 mesmo, eu fui para vigilância. Então, eu fiquei na vigilância epidemiológica, na vigilância ambiental e na vigilância sanitária. Eu fiquei basicamente na vigilância epidemiológica a todo momento e quando havia as atividades relacionadas à vigilância ambiental e sanitária, eles iam lá, chamavam a gente e a gente participava. Então, na epidemiológica, a gente controlava e monitorava as notificações de todos os casos, né, de doenças que estavam sendo notificados no distrito sanitário. Tinha a questão de a gente ficar levantando os dados no Tabnet, né, escrevendo no Tabnet, no TabSUS, né, para quem conhece sabe que não é muito legal, mas é ótimo para realizar o acompanhamento. Com a vigilância sanitária, né, fui conhecer muitas clínicas médicas, aprendi de muita coisa sobre estrutura, lanchonetes, restaurantes, né, para ver questão de armazenamento de alimentos, higiene do local. Fiquei meio traumatizada, né, nesse momento com algumas coisas que eu já vi. A pessoa começa a pensar duas vezes onde você vai comer. E na vigilância ambiental foi onde eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho o Recife, que eu tinha acabado de chegar na cidade. E como o Distrito Sanitário 1 envolvia o centro, né, e os principais locais turísticos de Recife, a gente andou pelo lado do centro e fomos colocando remédio, veneno e verificando as armadilhas para o Aedes aegypti, né, para controlar a questão da dengue. Então foi muito legal, eu tirei muitas fotos. Nos próximos 6 meses da minha residência do primeiro ano, eu fui para a sede mesmo da Secretaria Municipal de Saúde do Recife. Então na sede a gente faz ver questões mais burocráticas de uma forma mais ampla, olhando a cidade como um todo e também a relação cidade e estado. Então lá eu comecei na diretoria de gestão do trabalho e educação na saúde, fiquei na parte de formação profissional, onde a gente verifica os locais de estágio das unidades de saúde dos municípios, né, todas as faculdades, universidades que estejam interessadas em estagiar nesses locais, tanto do ensino técnico também, questões de liberação para as pessoas estagiarem nos locais. Tudo isso era realizado lá. Fiquei também um pouquinho na educação permanente, né, nessa diretoria, onde a gente faz formações profissionais para os profissionais de saúde do município. E fiquei também no plano de cargos e carreira, né, dos profissionais da área de saúde, aquela questão, né, de considerar tempo de serviço e poder aumentar o seu salário, acrescentar titulação, enfim, tudo isso relacionado. Depois eu fui para a regulação do município, né, que é onde acontece a regulação de pacientes no município como um todo, né, em todos os serviços de saúde. O que é regular? É você destinar a ida de um paciente, de um usuário, para a unidade de saúde correta, para a unidade de saúde de referência para aquele paciente, né? E isso envolve também as chamadas do SAMU, o controle de leitos, né, pelos hospitais municipais, entrar em acordo, né, com hospitais municipais de outros municípios, com hospitais estaduais, hospitais federais do município. Questão de protocolos também eram realizadas pela regulação, auditoria. E, infelizmente eu passei muito pouco tempo lá, gostaria de ter ficado mais, apenas um mês, mas tudo certo. E depois eu fui para o planejamento, né, em saúde da Secretaria Municipal do Recife. Aí lá onde é elaborado o plano de saúde da cidade, os relatórios de gestões, os relatórios anuais de gestão, onde nós controlamos todos os gastos que são dados, destinamos para onde vão os gastos, o que vai ser construído, o que não vai ser, de acordo com as promessas políticas, né, com os planejamentos assim que
o prefeito toma posse. Lá é onde a gente fazia o controle dos recursos financeiros. Claro, gente, aqui eu tô falando de uma forma bem geral para vocês mesmos, certo? Só para vocês captarem um pouquinho como é que foi essa questão da gestão. Bom, e no último mês, né, o mês de dezembro do meu primeiro ano, eu deveria ter ido para outro setor da Secretaria Municipal de Saúde. Mas a secretária da minha coordenadora da residência tirou férias e ela estava precisando muito de ajuda, estava muito atolada com as demandas diárias, né? E pediu ajuda e eu aceitei passar esse mês de dezembro na coordenação da minha residência ajudando ela, o que foi uma experiência bem legal e bem diferenciada da minha residência, né? Eu entender mais um pouquinho essa parte do ensino, de coordenar uma residência multiprofissional em saúde. Bom, já começando a falar sobre o próximo ano, meu segundo ano de residência, eu preciso falar para vocês que eu decidi adiantar a minha residência. Como? O que eu fiz? Conversei com a minha coordenadora, né? E pedi para ela para eu tirar as minhas férias nos últimos 2 meses da minha residência. Então, eu não tirei férias no primeiro ano e no segundo ano eu só tirei no final, né? No caso, em janeiro eu já comecei o meu segundo ano de residência. Eu comecei na Escola do Governo em Saúde Pública de Pernambuco, tá? A ESP, e fiquei de janeiro até junho na ESP. E o que a ESP fazia? A ESP realizava formações para os trabalhadores da saúde do estado de Pernambuco. Então, sempre que um setor, né, uma instituição hospitalar do estado, ou até mesmo privada, que quisesse fazer uma formação para os seus trabalhadores, eles pediam a ajuda da ESP, porque a ESP contava com uma equipe pedagógica, né, uma equipe que iria orientar e conhecia todas essas questões burocráticas relacionadas às formações em saúde. Então, lá eram realizados cursos de curta duração, especializações, capacitações, certo? Tudo relacionado às formações. E até a residência de gestão de redes existe na ESP. Então, é uma escola muito bem estruturada. Então, lá na ESP, eu fiquei especificamente nos setores de educação permanente e ações educacionais, que eles ficavam juntos. E é onde começava a desenvolver todas as formações, tanto presenciais, né, como virtuais também, através do ambiente virtual de aprendizagem da ESP. Na verdade, na ESP, eu deveria ter ficado apenas 2 ou 3 meses, eu não estou bem lembrada. E acabei estendendo para 6 meses para ali ser o meu concentrado. Então, o meu concentrado foi na ESP. Foi na parte de educação, né? Se você já me acompanha aqui, você sabe que eu adoro a parte de educação em saúde, educação na saúde, para a saúde. E também foi lá que eu comecei a desenvolver os meus dotes, digamos assim, quanto às questões de gravações de vídeo. Lá a gente pegou uma sala da ESP e repaginou ela todinha para ela ser um estúdio onde os professores iriam gravar ali e fazer aulas online, aulas pelo ambiente virtual de aprendizagem. Então, eu comecei a estudar muito sobre gravação de vídeo, sobre áudio, iluminação, sobre edição de vídeo, que eu não sabia nada sobre isso praticamente. Então, foi algo que fez eu crescer muito e desenvolver muito esse meu lado. Então, após esses 6 meses na ESP, nessa parte de educação voltada mais para a formação em saúde, formação profissional, eu decidi ir para a parte mais burocrática da educação em si do estado. Então, eu fui para a Diretoria Geral de Educação e Saúde e Gestão do Trabalho, né, que ficava na sede da Secretaria Estadual de Pernambuco, e lá fiquei na parte de formação profissional e ficando, né, ajudando aonde eles mais precisavam também. E aprendi muitas coisas interessantes, né? De novo, observei muito a questão da regulação dos estagiários, né, e de todo o estado, principalmente da cidade do Recife também. Então, sempre que envolvia a colocação de estágio nessas unidades, de todas as profissões de saúde, tanto do ensino técnico como do ensino superior também. Então, assim, vocês não imaginam a abrangência do que é isso, do que é ter esse planejamento, do que é ter esse controle. Então, você tem que planejar quais instituições de saúde podem ficar em quais unidades de saúde. Existe uma certa competição das instituições de ensino sobre ficar em determinados locais, né? Tem que haver o controle do horário para aqueles locais, tem que haver um controle e regulação dos direitos, né, dos estagiários e também dos preceptores, dos tutores. A gente tem que cuidar dessa relação estagiário, preceptor e tutor com a instituição de ensino, a relação instituição de ensino, unidade de saúde. Então, é algo muito complexo, certo? Muita coisa, e foi bem interessante conhecer um pouco disso.
questão de controle de ligas acadêmicas, o ensino superior era lá. Eram para lá que as pessoas enviavam suas pesquisas, né, que elas iam realizar, e era lá que era emitida a carta de anuência para serem realizadas pesquisas. Eram lá que eram realizadas também as formações de educação permanente para o Estado, né, juntamente com a ESP. Então lá também tinha lançamento de editais para as instituições de ensino, essa questão de controle quanto ao que a instituição de ensino vai dar em troca para o Estado, que forneceu o espaço dele para os seus estagiários aprenderem. Existe isso também porque tem que haver esse retorno também, né? Então nós não estamos falando aqui no valor em dinheiro, nós estamos falando aqui de disponibilizar espaço nessas instituições para realizar programas, oficinas que o Estado esteja planejando. Existe a questão de as instituições de ensino particular fazerem doações de materiais para as unidades de saúde. Então, tudo isso relacionado. E também eram lá que eram realizados o controle das residências, né? A realização do programa de residências, que é feita anualmente, né? As suas seleções, o lançamento de editais, todo o controle, todo o destino das bolsas, tanto residência médica como multiprofissional, era tudo visto lá também. Porque eu não sei se vocês sabem, mas Pernambuco é um dos estados que mais investem em residências multiprofissionais e residências médicas. Parece que só perde para São Paulo e Bahia, se eu não me engano. Eu não lembro exatamente qual é a ordem, mas está entre os estados que mais veem essa questão. E o que acontece? A DGES, ela abriu uma porta para mim, que para mim foi maravilhosa e inesquecível. Certo dia foi um rapaz lá na DGES conversar com a minha preceptora, porque a minha preceptora era a pessoa que recebia todos os estudantes, estagiários, residentes em saúde na secretaria, certo? Apresentar a secretaria para eles ou receber mesmo, e era ela quem ficava responsável por preceptorar esses estudantes. Então esse rapaz foi conversar com a minha preceptora para ver se ela indicava algum residente para ficar com ele no setor que ele estava trabalhando, porque no momento estava só ele, né? Era algo novo que estava começando e ele estava precisando de ajuda. Aí ela foi e indicou a mim. E esse rapaz veio falar comigo, né, que se tornou meu futuro preceptor, para eu ficar num termo de cooperação da Organização Pan-Americana da Saúde com a Secretaria Estadual, né, a OPAS. Então, para mim, foi uma oportunidade maravilhosa e nos próximos 2 meses eu deveria decidir qual seria o meu estágio opcional, né, onde a gente pode ir para qualquer lugar que a gente quiser ir, qualquer lugar mesmo, é só ter a anuência do local, né, quanto à gestão, você pode estagiar nesse lugar. E eu ainda estava em dúvida onde eu iria e acabou aparecendo essa oportunidade e eu super topei, né, poxa, trabalhar no termo de cooperação da OPAS com a SES, né? Algo que está começando a andar, algo que está começando a ser construído, para mim, ia ser uma oportunidade única. Então, eu agarrei. Então, eu passei setembro e outubro lá. E em novembro e dezembro, eu deveria ficar no local onde eu estava desenvolvendo meu trabalho de conclusão de residência, que, no caso, era na ESP. Mas, como o meu trabalho já estava bem adiantado, eu falei com a minha coordenadora e pedi para passar mais 2 meses lá na OPAS também. E, gente, lá para mim foi uma experiência riquíssima, certo? Eu trabalhei diretamente com o Dr. Mozart Salles, eu não sei se vocês já ouviram falar dele, mas ele já foi secretário executivo de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde do Ministério da Saúde, ele que foi o idealizador do programa Mais Médicos no Brasil. Então, vocês devem imaginar a carga, né, a experiência de gestão que esse homem tinha. Então lá eu aprendi coisas relacionadas à gestão, aspectos relacionados, hierarquias relacionadas, eu diria, e como você se comportar e se comunicar nos lugares, como eu nunca aprendi em canto nenhum da minha residência. Né, a gente realizava muitas atividades lá na SES, né, o planejamento de atividades, juntamente com o secretário estadual de saúde. A gente visitava as unidades hospitalares, porque o objetivo do termo de cooperação era justamente qualificar a atenção à saúde do Estado, principalmente no âmbito materno e infantil. Então, vocês já imaginam aí qual era o desafio, né? E também eles viam a parte do câncer do colo do útero. Então, era principalmente essas 2 abordagens que o termo fazia. Então, a gente entrou em contato com diretores de instituições hospitalares, né, com as maternidades, com empresas privadas aí que são reconhecidas nacionalmente,
com o Hospital Albert Einstein, diretamente com os especialistas da OPAS. Então foi tudo muito válido para mim, enriqueceu demais a minha experiência quanto à gestão. Porque assim, existe aquele negócio de que o que é bonito e o que é real, né? O que realmente é feito, o que realmente acontece, que muitas pessoas não conhecem. E a gente só conhece quando tá de dentro e tá no meio dos grandes, né? Aí que você vê como é que as coisas são. Então, né, fiquei até dezembro de 2019 e janeiro e fevereiro eu estaria de férias. Janeiro e fevereiro deste ano, 2020. E acabei finalizando a minha residência com 2 propostas de emprego na Secretaria Estadual de Saúde, o que foi uma surpresa para mim, né? Não era o que eu esperava definitivamente, mas fiquei muito contente, né, com o resultado, ver que todo o esforço que eu fazia realmente valeu a pena e deu algum resultado, né? Deu retorno, porque na verdade tudo que eu fazia era a minha parte e bem feita. Eu diria que não foi nada além disso, não. Então eu recebi a proposta para trabalhar na ESP, na Escola de Governo e Saúde Pública de Pernambuco, e no termo de cooperação da OPAS. Não acreditei quando eu recebi essas oportunidades, mas fiquei muito feliz, porque o que a gente mais tem medo de quando acaba uma residência é a gente ficar o quê? Desempregada. Assim como acaba uma graduação também, né? Então eu terminei a graduação, passei na residência e depois da residência eu estava planejando fazer o meu mestrado, que é o que eu realmente gosto de fazer, né? Ensino, pesquisa, mas eu estava com medo, né? Claro, de não passar numa seleção, porque depende de uma seleção, e ficar desempregada, né? Ter que voltar para Paraíba. Mas acabou que eu recebi essas 2 propostas, então foi um alívio para mim muito grande. E ambos os lugares ainda estavam abertos a, caso eu passasse no mestrado em Recife, eu poderia trabalhar e fazer o mestrado, o que é algo muito difícil, né, das pessoas conseguirem. Então eu só tive o que agradecer pelas oportunidades que surgiram. Mas se você me acompanha aqui nesse canal, né, se você já viu outros vídeos meus, você sabe que eu não estou em Recife, que eu não estou em Pernambuco, que eu passei no mestrado aqui em São Paulo e sim, eu decidi largar tudo isso, né, deixar essas oportunidades de lado para vir para cá. Primeiro porque eu não passei no mestrado de Recife, o que é engraçado, porque se eu tivesse passado, talvez eu tivesse ficado lá em Recife trabalhando e fazendo mestrado. E segundo, porque eu passei no mestrado da USP e também no mestrado da Paraíba, de Campina Grande. Então eu tinha 2 opções. 3, né? 3 opções. Ou eu seguia fazendo um mestrado na Paraíba, né, em casa, pertinho do colo da minha mãe, com a família do meu namorado, né, do meu pai. Enfim, meus pais são separados, mas enfim, perto da família, lá na Paraíba. Desempregada, né? Talvez eu conseguisse alguma coisa durante os anos, mas enfim. Ou eu ficava em Recife, trabalhando, sem fazer um mestrado, tentaria novamente no final desse ano, ou eu vinha fazer um mestrado na USP em São Paulo, sem certeza de bolsa, sem certeza de locais para trabalhar. Mas eu decidi vir para São Paulo, decidi cometer essa loucura, né? E meu namorado aderiu a essa loucura junto comigo e cá estamos aqui em São Paulo, muito bem, graças a Deus, né, que as coisas foram se encaixando perfeitamente. Então, não estou arrependida de ter vindo para cá. Na verdade, eu acredito muito que quando você se arrisca, né, numa escolha, quando você está decidido e você tem objetivo e visão, a vida ela retribui. A vida, Deus, o universo, a natureza, não sei no que você acredita, mas há esse retorno para as pessoas que pensam positivo e que pensam além. Eu acredito muito nisso. Então, gente, agora eu gostaria de contar para vocês algumas dicas do que vocês podem fazer para se destacar na residência de vocês, tá? De alguma forma. E quem sabe até finalizar com propostas de emprego. Eu vou trazer dicas a respeito da minha experiência, certo? Do que eu vi, do que eu percebi que dava mais certo, do que não dava. Então, vamos lá, algumas dicas bem rapidinhas do que você pode aderir. Primeira coisa, faça a sua parte nos serviços e faça a mais. Então, seja pontual nas suas atividades, no que te pedem para você fazer e na data de entrega, certo? Quando combinar uma data de entrega, se puder entregar antes, entregue e faça mais, traga alguma surpresa, algum detalhe a mais, um cuidado a mais, né? Alguma novidade que você pesquisou, que você encontrou para aquelas pessoas, né? Isso com certeza vai fazer
você não ser esquecido e vai mostrar que você tem interesse. Segunda coisa que eu tenho para vocês: escute, ouça o que os seus preceptores têm para dizer. O que eu vejo muito é as pessoas chegando nos lugares e querendo ser a sabe-tudo, a dona de todo conhecimento, né? Aquela que não precisa que ninguém ajude, enfim. Essa atitude não é legal, certo? Na verdade, ninguém gosta de trabalhar com sabe-tudo, né? Então, seja humilde para ouvir, escute o que o seu preceptor tem para ensinar e pensa assim, mesmo que você já saiba fazer uma coisa, pensa que talvez o seu preceptor tenha uma forma diferente de fazer essa coisa. Então, escute o que ele tem a dizer, escute o que ele tem para te ensinar e depois você começa a compartilhar também o que você sabe. Assim, vocês dois estão fazendo a troca, né? Que é a grande mágica, digamos assim, da residência, essa troca de conhecimentos. Tanto dele, né, que tem uma experiência profissional robusta naquele serviço, que está há muito tempo trabalhando ali, e só a prática diária, né, pode nos ensinar, e você que está chegando com todo o conhecimento científico, com todas as atualizações que estão sendo discutidas atualmente, novidades, né, se tiver e tudo mais. E também faça perguntas para ele, né? Mostre que você é uma pessoa curiosa. Terceira dica que eu dou para vocês é: prestem atenção. Prestem atenção quando o seu preceptor for fazer alguma coisa e eles pedirem para você apenas observar. Se eles falam: olha, não tem nada para eu fazer agora para vocês. Aí você fala: ah, tá bom, eu posso ficar aqui do seu lado vendo o seu trabalho, vendo o que você está fazendo? Aí, tá bom. Observe, mostre que você está interessado. E também preste atenção quando ele estiver falando com você. Não tem nada mais chato do que você estar ensinando alguma coisa para uma pessoa, né? Compartilhando alguma experiência, essa pessoa tá entediada, tá bocejando. Então, mostre que você está atenta ao que ele está dizendo. Quarta dica que eu dou, bem básica, bem clichê, é: não mexam no celular quando vocês estiverem no serviço, quando vocês estiverem trabalhando. Acreditem, apesar de você achar que não tem ninguém observando, tem gente observando e eles observam quanto a isso. Então, cuidado com a frequência que você fica no celular durante os serviços, né? Deem uma tentada quanto a isso. Quinta dica que eu dou para vocês, se vocês quiserem se destacar, é: esteja aberto às possibilidades que o serviço te der. Esteja aberto a fazer o que eles te pedem para você fazer. E como assim, né? Esteja aberto a fazer, tipo, qualquer coisa? Bom, vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estava na Diretoria Geral de Educação na Saúde do Estado, né, aqueles 2 meses, como preceptora que me indicou para trabalhar com o termo de cooperação da OPAS, teve um dia que essa preceptora, na parte da tarde, ela ia fazer uma apresentação sobre um programa que estava sendo lançado, né, naquele ano, que era o FormaSUS, para 110 estudantes, né? Na verdade, eles tinham passado na seleção do FormaSUS e ela daria as boas-vindas para esses estudantes naquela tarde, lá na SES, no auditório, microfone e tudo mais. E na parte da manhã, né, eu ajudando ela a fazer a apresentação da tarde, quando foi umas 10 horas, ela foi e jogou para mim, né, como uma brincadeira: poxa, ano passado a gente falou sobre o SUS. Uma pena que esse ano tá todo mundo aqui tão desanimado para falar sobre o SUS. Não quer falar não, Camila? E jogou uma gargalhada. Eu ri junto, mas foi aquela jogada, né? Aquela brincadeira para ver se eu pescava e qual seria a minha reação. E acredite, gente, eu aceitei, eu topei. De tarde, lá estava eu falando sobre o SUS para 110 pessoas, com uma apresentação que ela havia feito ano passado e que eu havia adaptado rapidinho, né, para o que eu queria falar na hora do almoço. Então, são sobre essas coisinhas, né, que eu digo para você estar aberto a fazer, porque pode ser uma experiência muito legal que pode fazer a diferença, né, de como as pessoas daquele setor vão te ver como um profissional. E minha última dica, gente, e uma das mais importantes, é o seguinte: quando a gente vai para um setor, né, quando a gente é residente, as pessoas falam pra gente: ah, não deixa eles abusarem de você, não deixa eles fazerem você fazer cafezinho ali para entregar na reunião, não fique pegando água para você, preceptor, mostra ali que você é um profissional sério, que você tem que fazer a sua parte. Tá, eu concordo, mas eu acho que existe um momento certo para isso, porque se naquele momento que você chegou ali, naquela hora, né, no seu primeiro dia, ninguém confia em você, ninguém conhece você, ninguém sabe quem é você, ninguém sabe se você é legal, se você é chato, se é inteligente, se você não é, qual é a sua experiência profissional. E muitas vezes as pessoas precisam de um café,
é legal da sua parte até fazer um café, né, para ganhar uma maior abertura, né? Aí você já ganha uma ponte para começar a comunicação. As pessoas estão mais abertas a te ouvir e a deixar você participar do processo delas. Então, é como se fosse uma estratégia, certo? Eu não tô dizendo para vocês chegarem no lugar e fazer café, isso é um exemplo apenas, tá entendendo? De que não chegue num lugar pensando que você não tem que fazer algo, tá? Que você não tem que fazer algo porque você é residente, você é pós-graduando e você não tem que fazer nada no nível técnico. Não, não existe isso. No momento do serviço, da prática, esteja aberto a fazer o que as pessoas precisam que você faça naquele momento, tá? E esteja aberto para aprender sobre os diferentes processos de trabalho que tem naquele local. Imagine assim, você é um pós-graduando? Você tem uma certa. Você está adquirindo uma certa especialização para trabalhar especificamente sobre uma coisa, mas isso não impede que você conheça todo o processo de trabalho que está por trás dessa coisa, né, para ela acontecer. Então, é você conhecer toda a base antes de você chegar ou atuar no topo, digamos assim, né? Por exemplo, é a mesma coisa de você começar a empreender. Muitas vezes as pessoas já começam abrindo uma padaria, digamos assim, né? Não, eu vou lá, vou abrir uma padaria em São Paulo, porque naquele bairro não tem ninguém vendendo pão. Mas você nunca trabalha numa padaria e não sabe como ela funciona. Então, digamos que você vai quebrar um pouquinho a cara demais, né? Vai sofrer o dobro do que uma pessoa que trabalhou um ano na cozinha de uma padaria ou atrás do balcão de uma padaria, né, conhecendo todo o processo, todas as manhas, onde é que vende os melhores preços. Então, se você trabalhar um ano atrás de um balcão para posteriormente abrir o seu negócio a respeito daquilo que você trabalhou, acredite, será bem mais fácil e você vai conseguir desenrolar as coisas muito melhor. Então, aceite nessas pequenas coisas, essas pequenas atividades, pequenas, né, na sua visão, porque isso vai mostrar que você quer aprender, que você está aberto a aprender mais e que você é capaz de fazer mais também. Afinal, nenhum preceptor te conhece, confia em você e sabe quem é você e das suas capacidades. Então, tenha isso em mente. E mais uma dica por último, agora é a última: seja humilde e aberto para ajudar, tá? Então é isso, minha gente, essas minhas dicas relacionadas à residência, né, a minha experiência. Eu espero que elas possam ajudar você de alguma forma, eu espero que isso possa mudar a forma como você vai fazer a sua residência. E me conta aqui embaixo o que você achou, me conta se você acha que elas ajudam, se você já faz isso, e se você não faz, busca aplicar uma ou duas delas no seu dia a dia para ver a diferença e ver se alguma coisa pode acontecer no final. Então é isso, lembra de dar o gostei aqui embaixo, se inscreve no canal que eu tô sempre compartilhando experiências, compartilhando algumas dicas, algumas informações, evidências científicas. E é isso. Até mais!